2 horas, pastor? Eita, glória. Brincadeira, meus irmãos. Brincadeira. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Eu fico muito honrado, viu, pastor? Eu acho que é recíproco isso que o senhor tem falado sobre a nossa relação. É engraçado, né? Tem pessoas que a gente conhece há tão pouco tempo, mas que realmente faz parte da nossa vida. E sempre que eu sou convidado para estar aqui, eu venho sim com a maior motivação. Na verdade, o senhor tinha me chamado, quase que eu fiz de novo, pastor. Mas o senhor sabe que o senhor tem preferência, né? Eu fui chamado para pregar no Congresso de Jovens da Assembleia de Deus hoje. E eu falei, gente, eu tenho algo nesse dia. Deixa eu dar uma olhada na minha agenda. E não tinha marcado mais uma vez. Eu falei, deixa eu olhar. Graças a Deus que eu não marquei. Eu liguei para até um ex-aluno nosso aqui, ex-aluno do seminário. Eu falei, ô meu querido, eu queria estar aí, mas já tenho um compromisso. Eu já tive um problema com o meu pastor da outra vez, por causa do pastor Divino, quero arrumar outro. Meus irmãos, boa noite. Eu sou o pastor Flaviano, como o pastor Divino já falou aqui, para aqueles que não me conhecem. Hoje eu estou ali na Igreja Batista da Lagoinha do Jardim Alterosa, servindo ao Senhor Jesus com o pastor Alisson ali, que é um grande amigo, né, do pastor Divino também. E tem sido uma bênção na minha vida. E eu quero hoje compartilhar com vocês algo assim que tem assim fervido o meu coração. Quem já me ouviu ministrar, eu sou um pensador, irmãos, um pensador de igreja. Eu não sou aquele pastor, né? Eu sou um pastor diferente, né? Eu acho que tem hora que eu até... É estranho, eu sou um pastor estranho mesmo. Mas eu fico o tempo todo pensando em igreja. E eu falo que uma vez eu tive um debate na época dos desigrejados, há 10 anos atrás. E eu falei, cara, enquanto vocês estão começando essa crise aí, nós já temos pensado em igreja. O que será de igreja? Eu me lembro do ano 2001, eu estava no seminário. E eu lembro que nós estávamos falando assim, o que será ser pastor em 2010? Meu Deus. Por causa da o que a gente chama hoje de hipermodernidade, as transformações que isso ia fazer na igreja, isso aconteceu. A igreja se tornou um pouco mais flexível para algumas coisas. Alguns desafios novos surgiram para os pastores. E eu vivi isso, estava pastoreando nessa época. E agora nós temos novos desafios para o futuro da igreja. Eu já estou pensando. Tem algo aí que ainda eu estou percebendo no consultório, nas minhas conversas, aquelas conversas informais nos consultórios, e que vai chegar, pastor, vai piorar ainda, que é um problema sociológico. Eu tenho dito na sala de aula, né? As meninas estão pensando em futuro. Uma menina de 25 anos está fazendo a pós-graduação e o menino ainda está jogando Minecraft. Meu Deus. Isso é um problema social daqui para frente. Porque a menina vai estar ganhando 10 mil e ele vai estar ganhando talvez um salário inferior. Aí, pastor, imagina o problema que nós teremos. E nós teremos. Isso não é profecia, aquela profecia que Deus está me falando. Não é isso. É só olhar os dados. Então, e isso vai impactar. Olha o tamanho do impacto das famílias que nós teremos no futuro. Então, assim, eu fico o tempo todo pensando em igreja. E eu tenho lido, tenho pensado, né, nas últimas vezes que eu estive aqui, eu falei muito de um sociólogo, o Bauman. Hoje eu vou usar um outro termo, um outro filósofo, que é um filósofo. Na verdade, eu vou usar o Senhor Jesus e as palavras do Senhor Jesus, mas como coaduna com alguns pensamentos que já estão aí. Mas antes eu quero ler o texto da palavra de Deus, para a gente estar começando. Eu vou orar primeiro, na verdade. Vamos orar? O pastor já orou, mas eu preciso orar mais. Eu me sinto assim, 20 e poucos anos, quase 30 anos de pregação, mas ainda assim as mãos tremem, o coração ainda gela. E eu fico feliz por isso, porque eu sei, irmãos, a responsabilidade está nas minhas mãos aqui. Eu estou diante da palavra mais poderosa deste mundo, que eu acredito mesmo, viu? E eu estou diante do povo mais importante dessa terra, porque foi por sua causa que Jesus morreu. Imagina se eu faço uma besteira aqui. Deus, que o Senhor me livre em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar a minha vida mais uma vez diante do Senhor. Quero pedir ao Senhor a sua graça, a sua misericórdia. E quero, em nome de Jesus, Pai, não permita, como eu falo isso repetidamente. Falei isso ontem, estou falando isso hoje, provavelmente vou falar isso amanhã. Não me deixe atrapalhar aquilo que o Senhor planejou para a sua igreja nessa noite, no nome de Jesus. Seja o nosso mestre por excelência, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Quando o pastor Divino, irmãos, me fez o convite, né? Na verdade nós começamos a pensar nos temas. Eu falei temas que eu já tenho falado, eu já tenho pensado, eu já tenho falado, e eu falo muito para homens, em reunião de homens, esses temas.
Porque nós homens, eu percebo, temos sofrido mais nesse novo tempo. E talvez essa palavra hoje, principalmente a de amanhã, vai mexer muito mais com nós homens. Na verdade, não negativamente, mas trazendo um alívio, trazendo um descanso. Maravilha. Nós temos inimigos, irmãos, invisíveis. Eu vou ler o texto bíblico já. Só quero fazer a tese, para que vocês entendam um resumo do que eu vou estar expondo aqui. Nós temos um inimigo, porque na verdade, eu sempre lembro minha avó quando estou pensando em igreja. A minha avó dizia assim, o meu apelido em casa é preto. Ela falava assim, preto, preto, toma cuidado, preto. O mundo jamais no maligno. Ela estava querendo dizer, né, o que o apóstolo fala, o mundo jaz no maligno. Minha avó não sabia ler, minha avó não sabia conversar, mas foi o meu exemplo de fé. E ela falava isso porque ela era da Deus é Amor. Eu comecei a minha primeira caminhada da Deus é Amor. Então ela falava porque a gente usava bermuda, eu sempre, até hoje, né, não estou jogando futebol porque o meu joelho já deu um problema, mas sempre joguei futebol e ela puxava a orelha. Mas eu comecei a ficar com essa palavra da minha avó na mente, que o mundo não estava entrando na igreja quando as mulheres passaram a andar mais bonitas, mais arrumadas. Que eu digo assim, eu falo de usar maquiagem, tá, irmão? Às vezes usar uma maquiagem, ou usar uma roupa mais estilosa. Não era isso que estava fazendo o mundo entrar dentro da igreja, mas as ideologias que o diabo estava colocando na mente da igreja. Aqui, para mim, essa é a minha reflexão. E aqui nós temos mais um mundo entrando dentro da igreja. Porque às vezes nós pensamos, irmãos, que nas famílias hoje, o grande inimigo seja falta de amor. E hoje é isso que eu quero começar a pensar com você, que talvez não seja falta de amor, que nós estamos tendo tanto problema nos casamentos, tantos problemas nas clínicas de terapia, na igreja mesmo, nos consultórios e nos gabinetes pastorais. Mas talvez, irmãos, existem julgos que a cultura colocou em nossos ombros e que não foi Jesus que disse para a gente carregar. Porque na verdade o que Cristo fala é outro. Ele fala assim, o que ele diz? Vocês que estão cansados, vinde a mim. Tomai sobre vós o meu jugo. Engraçado que o jugo de Jesus não nos exime de responsabilidades. O jugo de Jesus não nos exime de fazer a nossa parte. Mas ele não é pesado. Ele mesmo disse, é suave e é leve. Tem um jugo, tem uma caminhada, mas parece, quando a gente conversa com os pastores, eu estou desconfiado, pastor, está gravando, né? Sábado na vigília, eu pregando, estava com um probleminha no dente, pastor, estou fazendo um tratamento de dente, e o meu dente solta na hora da pregação. Mas como eu sou precavido, eu já estava com a máscara aqui do lado. Eu disse, irmãos, eu estou com a máscara, porque eu estou achando que vai acontecer um acidente. Dito e feito, irmãos. Mas não atrapalhou nada não. Pus a máscara e falei, vamos para a vigília do jeito que está. E por isso eu não desconfio, pus a mão na boca de novo aqui, ó. Bom, talvez então nós pensemos que foi colocado sobre nós, ou foram colocados sobre nós, um jugo que nós não deveríamos estar carregando. Então eu quero que você pense hoje, o que Jesus te oferece? Ele te oferece, na verdade, principalmente você que está no início da caminhada, um novo modo de vida. E você que está, às vezes, velho de caminhada, talvez Jesus está querendo mudar a sua forma de pensar. Porque talvez o mundo, e eu estou falando mundo, irmãos, eu estou falando de cultura, eu estou falando de ideologias, eu estou falando de Netflix, eu estou falando dos streams, eu estou falando de Instagram, eu estou falando do YouTube, eu estou falando de tudo que nos cerca e que hoje moldam as nossas vidas. E talvez seja deste jugo que Jesus quer livrar as famílias. Talvez seja desse jugo que Jesus quer livrar os nossos casamentos. Abre sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 28. Vamos ler esse texto que ele é maravilhoso. Amém, meus irmãos? Amém. Mateus capítulo 28. E o legal é que nós lemos esse texto para Mateus 11, 28, desculpa, é 11, 28. Não é? 11, 28. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus, amém? Quem encontrou diz glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim, olha, vinde a mim,
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei. Repita comigo: aprendei. Aprendei. Eu preciso aprender. Repita mais forte: eu preciso aprender. Eu preciso aprender Com Jesus. com Jesus. Vamos lá. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de Coração. e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Pastor, como que essa palavra se encaixa? Porque tem algumas pessoas que elas acham que essa palavra está sendo dita para as pessoas que não são cristãs. Nós às vezes jogamos essa palavra como palavra evangelística. Não, irmãos. Essa palavra ela está dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, irmãos, na verdade, essas palavras de Jesus, os primeiros discursos de Jesus, ele é direcionado à multidão, aos discípulos. E quando eu penso na multidão de judeus, eu não estou, para além dos judeus, na verdade, eu não estou pensando em uma pessoa secularizada. Ontem eu estava falando na vigília, no nosso culto de oração, quer dizer, ontem foi culto de oração. O judeu, ele orava, eu fico pensando, pastor, de verdade eu fico pensando, meu Deus, ele orava 19 vezes por dia. Irmãos, por mais que tu orasse 10 minutos, 5 minutos, pastor, é muito, não é, pastor? Não deveria ser não, mas eu não sei, talvez seja muito para mim, né? 19 vezes por dia eu parar de... Porque na nossa mentalidade, que é isso que eu quero trabalhar hoje e amanhã, nessa nossa mentalidade em que nós não podemos parar, imagina você parar 19 vezes se você só tem 24 horas. Eu estou fazendo retórica aqui com vocês. Imagina nessa mentalidade mercantilista nossa, em que eu tenho que ter, em que eu tenho que conseguir, em que eu tenho que chegar, eu parar 19 vezes para orar. O judeu fazia assim. Então os judeus eram muito religiosos. Os judeus eram muito praticantes da lei. Os judeus tinham uma religiosidade assim. Eles não eram mundanos assim. Às vezes você conversa com algum, lá na escola, por exemplo, você conversa com algum professor, ele nunca leu a Bíblia. Ele nunca ouviu, ele não conhece o plano da salvação. O judeu conhecia os profetas. O judeu conhecia as escrituras. É diferente a cultura. Vocês estão entendendo aqui? Bom, aí eu fico pensando, foi para esse povo religioso que Jesus disse: vocês estão cansados. Tem muita cultura, tem muito peso em vocês. Eu tenho uma mensagem que alivia. Aleluia. E eu quero pensar com vocês sobre isso. Como isso impacta as nossas vidas. Bom, olha como é que eu começo a nossa reflexão. Nunca nós tivemos tantos recursos para facilitar nossas vidas. Gente, vocês não têm noção. Dou aula na escola e seminário, deve ter uns... Escola mesmo, 15 anos. Mas além da escola, acho que dá mais uns 5 anos, 20 anos dando aula. Dando aula, 20 anos dando aula. E montaram uma aula, pastor, você já viu como é que dou aula? Eu realmente me dedico, porque eu amo lecionar, eu amo ministrar, eu amo pregar. Então eu me dedico mesmo. Você imagina, na época a gente tinha chamado de escola bíblica, a gente tinha um seminário chamado escola bíblica. Eu só tinha uma concordância, não sei se eu lembro da concordância. Quem é jovem nem lembra o que é concordância. Porque hoje a Bíblia está tão mais fácil para ler. A gente fica olhando ali. Eu tinha uma Thompson, a Bíblia, eu tenho ainda a Thompson. Meu Deus, que pia. Eu falei, aqui eu tô com... Eu sou o cara, eu tinha a Thompson. Hoje eu preparo uma aula. Nossa, quantas ferramentas que eu tenho, cara. A coisa facilitou tanto, pastor. Mas tanto. Para um professor, para um palestrante, para tudo, até para a cozinha. Eu pego o airfryer, coloco lá e vou fazer alguma coisa. Eu pego a panela elétrica, coloco o arroz lá e vou fazer alguma coisa. Eu pego a panela de feijão elétrica, tudo, até o robozinho para limpar a casa, nós temos agora. Eu não tenho nome, né? Mas tem gente que tem, né? Eu não tenho nome, mas tem gente que tem. Irmãos, todas essas facilidades, sabe o que me lembra? Enquanto eu estava preso, porque essa palavra, pastor, ela é igual a palavra do domingo passado que eu preguei. Ela me arrebenta. Porque eu estou lutando contra isso.
Irmãos, eu estou pregando aqui hoje, pastor, eu sou muito sincero, mas eu sou sincero, né? Algo que eu estou lutando para viver na minha casa. Porque eu caí nesse golpe da produtividade. Eu caí nesse golpe de que eu tenho que mais e mais e mais e nunca estar satisfeito. Eu estou pregando algo aqui que eu não estou vivendo. Se isso te assusta, me perdoe. Mas eu estou pregando para mim. A palavra que mais me arrebentou foi a de domingo, é de hoje. É agora que eu estou pregando para vocês. Eu falo, meu Deus, eu não posso viver, eu tenho que viver isso aqui. Eu não posso continuar na minha vida perseguindo como um rato naquela rodinha. Quem tem cria rato, que ele põe naquela rodinha, ele fica rodando. Eu nunca chego em lugar nenhum. Meu Deus. É mais ou menos assim mesmo. Meus irmãos, a lógica diante de tudo isso seria o quê? Eu ter mais muito. Porque quando eu olho isso aqui, eu estava iniciando a pregação, eu me lembrei das contas da minha avó, dos contos da minha tia, em que elas moravam ainda lá em Ponte Nova, elas são de Ponte Nova, e elas iam para a igreja, pastor, e demoravam 2 horas para chegar na igreja, e elas iam a pé cantando e louvando o nome do Senhor. Hoje nós congregamos, chamamos o Uber com 5 minutos, o Uber nos traz e nos coloca na porta da igreja. Que, pastor? E a gente ainda frequenta. Vem sim, pastor, vem não? Irmãos, tudo está mais fácil. As mulheres antigamente iam na rua, no meio do mato. Eu lembro disso, eu vi minhas tias fazendo isso, pegar lenha para colocar no fogão a lenha. Eu fiz muito isso com a minha mãe. Eu me lembro que eu trabalhava em Itabira, fui atender, eu vendi, eu era vendedor de rua, né? Isso lá em 2001, 2003, até 2005 a gente trabalhou isso. Cadê a dona fulana? Ah, tá presa, tava roubando lenha na siderúrgica, então eles prendiam. Até pouco tempo atrás a gente saía para pegar lenha, para fazer o almoço da família. Tudo isso, irmãos, hoje é difícil acharmos. Para a gente achar um fogão a lenha, a gente tem que ir numa casa onde a pessoa é mais assim, tem aquele estilo mais rural. Nós na cidade não queremos fumaça. Aquela só de churrasco, né? Mas fumaça de lenha, a maioria não quer. Tudo deveria corroborar para termos mais tempo. Mas qual que é? Eu tenho um cliente, eu uso alguns jargões. Ó, isso não é antiético fazer isso aqui. Porque eu disse para ele, vou contar isso para todo mundo, foi legal. Flaviano, eu me sinto servindo o Deus da correria. Irmãos, parece que não é só ele. Parece que tem um monte de gente servindo ao Deus da correria, que nunca tem tempo para nada. Nunca tem tempo para nada. Então eu fico pensando, por que casais hoje ficam tão distantes, tão cansados, tão distantes dos filhos? Eu quero que você perceba como que essas ideologias vão sendo formando. Irmãos, tem uma área da minha vida, essa área que eu mais estou estudando. Tudo disso eu quero ver. E aí, se Deus quiser, esse ano eu fiz quase um voto, mas quase um voto de não estudar. Eu não estou estudando esse ano nada, mas todos os anos eu estou estudando. Eu vou emendando um curso atrás do outro, Eu estou estudando inteligência artificial. Para falar que eu não estou estudando, eu estou aprendendo algumas coisas de inteligência artificial. Eu estou usando muito inteligência artificial no meu trabalho, né? Em tudo, na verdade, estou usando inteligência artificial. Então é só para aquela coisa assim informal. Mas o ano que vem eu quero fazer uma pós-graduação na área de neurociência. Eu tenho utilizado, eu fiz um curso há 2 anos atrás e me ajudou. Cara, como isso tem me ajudado na clínica? Sabe por quê? Tudo que você faz repetidamente cria no seu cérebro um caminho neural que depois você olha, por que eu estou fazendo isso aqui? Nem queria estar fazendo isso aqui. Irmãos, virou o jargão nosso, não tem tempo. Virou um jargão nosso que correria. Virou um jargão nosso. Tem uma brincadeira aí. Ó, se você vê um leão mancando aí, é o meu, porque hoje não deu para matar. A gente mata um leão todo dia. Já viram esse meme na internet? Se vocês verem um leão mancando aí, é o meu, porque hoje eu não consegui matar. Irmãos, a gente vive sob esse Deus da correria. Essa é nova, senhor parceiro? Oh, meu Deus, pessoal, joga no Instagram aí. Eu pensei que eu estou batendo, o outro de repente eu só estou. Não, você só piscadeiro, ele está mancando. Mas o que isso me traz? Não é só eu que estou cansado. Tem uma cultura do cansaço imperando.
E olha, interessante o que Jesus fala para mim: vinde a mim, Meu Deus! vós que estáis cansados. Aí eu te lembro que Jesus não está falando para aquele cara que nunca ouviu uma palavra de Deus. Eu estou falando para um judeu que ficava o tempo todo assim. Porque quando a gente estuda a escatologia do primeiro século, o judeu ficava assim: pastor, o Messias está vindo, você conserta a sua vida. Como a gente faz com Jesus está voltando, eles faziam com o Messias está vindo. Eles estavam antenados sobre as coisas religiosas, mas eles estavam sob um peso, sob um jugo pesado. Hoje, irmãos, nós estamos celebrando, as igrejas estão cheias, nós estamos, irmãos, mais ricos mesmo, a igreja está mais rica mesmo, a igreja está mais próspera mesmo, mas nós estamos cansados. Meu Jesus! Nós não temos tempo. Eu quero lembrar o meu sermão, eu não pus aqui, pastor, mas dá para encaixar certinho. O povo lá em Israel, foi a minha pregação domingo passado. O povo está lá em Israel, pastor. Lá em Israel, lá no Egito. O Moisés falou para o faraó: libera o povo adorar. O faraó olhou assim: esse povo está com tempo demais. Vamos fazer o seguinte: tira o tempo deles, porque o povo cansado não adora. Irmãos, um povo cansado não adora. Agora você imagina um casal cansado, o que vai dar? Meu Deus! Imagina um casal que cada um, a mulher, e tem ainda algumas mulheres que têm dupla jornada, o que é terrível. Ela cuida da casa. Eu brinquei com a professora esses dias: professora, você trabalhou ontem? É lógico que ela trabalhou, porque ela chega em casa, ela vai fazer comida, ela vai cuidar da criança, ela vai cuidar daquilo, ela vai cuidar daquilo, ela vai cuidar daquilo. Dupla jornada. Irmãos, quando nós olhamos para a fala de Jesus: vinde a mim, vocês que estão cansados, esse cansaço está aí. De onde vem esse cansaço? Não vem de Jesus. Jesus não seria contraditório. Ele não falou para você ficar na correria. Pelo contrário, irmãos. Mas, irmãos, nós temos sido avassalados mesmo. Uma enxurrada de pensamentos. Aqui que está o mundanismo. Olha essas palavras, se você não vê elas o tempo todo no Instagram: produtividade, comparação, sucesso, perfeição. Está o tempo todo batendo na sua tecla, batendo nos seus olhos, dizendo: você ainda não está perfeito, você ainda não está produtivo, você não está bom igual o outro. Irmãos, essas mensagens repetitivas, elas vão mexendo com o nosso emocional, com o nosso cérebro. Meu. A pergunta agora, irmãos, olha que legal. Diante desse monte de coisas, você está cansado? Eu vou perguntar: quem é que colocou esse peso sobre você? Eu posso afirmar que não foi o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele disse: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quem colocou esse peso? De onde vem esse peso? Vem da cultura. E aqui que eu entro com um filósofo, pastor. Pastor, você não fica bravo de falar assim, não, né? Alguém chamou a minha atenção. Aí você fica falando de filósofo. Gente, deixa eu explicar em filosofia em uma frase para você. E talvez a igreja precisava muito de filósofos. Filosofia é desbanalizar o banal. Todo mundo acha que ser crente é ser servido. Não, banalizou, pastor. A pessoa quer chegar na igreja e ficar aqui: vou ver se o louvor vai ser bom hoje. E o baixista, cadê o baixista? Cadê ele? Baixista! Cadê o baixista? Que legal o baixista ali, ó. Tem um gingado top. Todo baixista tem um gingado, né? Que top. Irmãos, vou ver se o baixista é bom. Aí vou ver se o guitarrista é bom. Irmãos, nós ficamos aqui na igreja como se fôssemos clientes. Meu Deus. E Ele nos chamou para servir, para entregar para Ele o nosso melhor. Eita! Obrigado, Senhor. Não foi Jesus que fez isso. Foi uma cultura. Vamos ver a qualidade do culto. Oi, irmão, o culto é seu. Ontem estava lá, culto de oração, sabe como é que é lotado, né, pastor? Culto de oração lotado. Que os anjos digam amém. Lotado, aquela multidão, né, Renato? Tinha mais gente servindo no altar do que nas cadeiras.
Mas ele disse: Deus, eu estou aqui para oferecer ao Senhor o meu melhor culto. Eu estou aqui. Aleluia. Já vivi isso lá na igreja que eu pastoreava. Eu, minha esposa e mais um. E Deus vai descer nesse lugar. Porque eu não estou fazendo culto para vocês. É para Ele. Você não faz culto para mim. É para Ele. Quando nós não mudamos essa mentalidade, nós caímos nesse jogo da produtividade. Meu Deus. Nós caímos nesse jogo da produtividade. Esse filósofo, ele é um filósofo sul-coreano. E ele escreveu um livreto, um livrinho mesmo de 80 páginas. É antigo esse livro. A Sociedade do Cansaço. Isso, esse mesmo, pastor, você tá ligado, pastor, é isso mesmo. Byung-Chul Han. Ele fala o seguinte: a sociedade mudou, e com ela veio um cansaço para nós, ao invés de nos aliviar. Porque você concorda, irmãos? Nós demorávamos 30, 40 minutos para chegar a pé na igreja. Hoje chegamos com 5. Nós temos pelo menos 35 minutos para a gente ficar de boa. A gente não fica. A gente preparava um almoço, as mulheres antigas preparavam um almoço, talvez eu não sei com quanto tempo, não tenho noção de pegar a lenha, colocar, fazer tudo. Hoje é minutos. E as mulheres que gostam põe a panela elétrica lá e vai fazer outra. Tá ali. Aí você tá ali enquanto a panela elétrica está fazendo ali. Lavar roupa, lavar vasilhas. Hoje você tem que lavar louça. Irmãos, tudo deveria corroborar para nós em mais tempo. Você tem que fazer essa pergunta: por que eu estou cansada? E quem colocou sobre mim esse peso? Quem colocou sobre mim essa correria? O que o Chan fala? Ele fala o seguinte: que nós, irmãos, agora colocamos, esse que é o problema. Primeiro a sociedade fala assim para nós, o Instagram: você pode ter esse carro. A sacada é, o mundanismo é esse. Guarda aqui, tá? Pastor, você está falando que isso é mundanismo. Eu vou te mostrar a palavra. Você pode ter esse carro. E você começa a olhar o carro. Irmãos, você só vê o carro. Quem já comprou o carro aqui sabe como é que é. Você pega o carro, sei lá, o carro é azul. Acabou. Parece que todos os carros do mundo virou azul. A neurociência explica isso. É o seu foco. A neurociência explica isso. Você viu o seu carro onde? Olha o meu carro ali. Olha o outro carro, o carro que eu quero ali. Só que do pode, é aqui que torna a ditadura, pastor. Você começa a dizer: eu preciso desse carro. Eu preciso dessa geladeira. Eu preciso dessa televisão. Eu preciso. E eu troco a palavra posso para a palavra eu preciso. Irmãos, tem um documentário na Netflix, Minimalismo, que chama, eu até passei para meus alunos. Ele fala o seguinte: quanto que nós temos de coisas nas nossas casas que nós não precisamos, mas veio uma mensagem do mercado, que para mim é o Satanás, é o demônio, é só brincadeira, tá, meus irmãos? Mas é algo maligno mesmo, porque ele diz para você: você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso, você precisa disso, e agora você está se matando por uma coisa que nem você sabia que você precisava. Se você não tivesse no Instagram, você não saberia que você precisava. Se você não tivesse nas redes sociais, você não saberia que você precisava. Mas porque foi na rede social que colocou para você que você precisa disso. E agora, qual que é o resultado? Eu me torno o patrão de mim mesmo. Agora eu começo a me cobrar produtividade. Eu não paro. Eu estou o tempo insatisfeito. Eu estou o tempo assim, ó. Eu comprei na época, eu me lembro do meme, eu tinha uma Belina, pastor. Eu ainda tenho essa mentalidade, tá? Ele ficava invocado como que o pastor tem uma Belina. Eu falei: normal, eu amo a minha Belina. Eu gosto e gostava dela mesmo. Podia ter cuidado mais dela, né? Era toda vacaiada, toda assim, as lanterninhas quebradas, trincadas. Eu sou muito descuidado com o carro. Agora não, meu carro novo não, né? Não era briga, né? Mas irmãos, você precisa. A Belina me levou para a praia, assim como esse carro. Mas alguém disse para mim que eu preciso. Eu estou atendendo muitos portugueses, eu estou aprendendo a cultura dos portugueses diferente. Eu tenho uma cliente que ela fala o seguinte: nossa, que maravilha, eu consegui comprar. Irmãos, ela falou com alegria. Ela comprou um carro 2015, o dela, não, o vizinho comprou um carro 2015, o dela é 2003. Nós achamos que estamos com um carro 2003, a gente está com um carro velho. É isso mesmo. É ou não a nossa cultura?
Eu estou aprendendo demais com português. Não, está muito legal. Ouvir, até a língua eu estou aprendendo mais, a entender mais os portugueses nativos, né? Mas essa cultura está muito aqui em nós. Aí isso gera em mim uma loucura para tentar conseguir coisas. Eu vou ter tempo para quem? Se eu viver nessa correria. Hoje meu filho está com 21 anos. Está mais autônomo. Ontem fez 21 anos, pastor. Ontem fez 21 anos. Está vivendo a vida dele já, preparando para casar. Mas imagina se eu tivesse uma criança de 5 anos que precisava da minha atenção. Uma criança de 4 anos que está na fase anal, segundo a psicanálise, um momento importantíssimo da presença do pai. Mas sabe por que o pai está dizendo? Não, eu tenho que trabalhar porque você precisa. E talvez o seu filho só quer a sua presença. Meu Deus! Ele não quer videogame, ele quer a sua presença. Agora dá YouTube para ele, senão ele vai, dá YouTube para ele, ele vai pedir uns PS5. A cultura, pastor. A cultura nos ensinou, e nós vamos melhorar isso amanhã, que o nosso valor depende daquilo que nós produzimos. O cara importante é o cara que tem agenda, o cara que tem boletos. Irmãos, isso me angustia já há um tempo. Desculpa que se alguém faz isso. A gente começa a conversar e é crentes, irmãos. Nós não falamos de oração, nós não falamos da palavra, mas começamos a falar das nossas conquistas. Deus não está nem aí para isso. É verdade. Eu tenho certeza disso. Irmão, me perdoe aqui. Não, quem me perdoe, não me perdoe. Mas pode ficar com raiva de mim. Mas Deus não está preocupado com o seu sítio, com a sua casa na praia. Deus está preocupado com a sua salvação. É isso mesmo, Senhor. Deus está preocupado com a sua família. Aleluia. E tem muita gente deixando a família para correr atrás de coisas deste mundo que vão ficar aí. Por quê, pastor? Porque esse mundanismo entrou na nossa mente. Ô pastor, eu posso passar mais 10 minutinhos? Eu vou tentar terminar isso. Irmãos, esse cansaço, ele nos leva a um grande problema na nossa família, dentro da nossa casa. Porque alguém cansado, isso a ciência diz, pastor. A neurociência explica, as ciências sociais como psicologia, psicanálise, elas ensinam isso, elas explicam isso. Se eu estou cansado, a minha mente muda. Eu perco a empatia. Eu já não consigo colocar no lugar do outro. Irmãos, e se alguém não tem a empatia, é a marca de um cristão. Porque Cristo se fez pecado. Ele se colocou no nosso lugar. E Ele nos ensina a fazer isso. Mas se eu estou cansado, eu penso em mim mesmo. Eu me torno egoísta ao invés de altruísta. Meu Deus. Agora, pastor, e até uma coisa vai puxando a outra. Um abismo puxa o outro abismo. Eu perco a empatia, já não consigo ouvir minha esposa. Porque eu estou cansado. Eu estou cansado de quê? Porque alguém disse para mim que eu tinha que ser. E eu acreditei nisso e agora eu falei, eu preciso ser. Eu não tenho tempo para minha esposa. Eu não tenho tempo para o meu filho. Eu não tenho tempo. Eu ouço na escola, irmãos, muitos alunos. Hoje eu ainda estou com mais tempo, pastor. Eu estou com mais tempo. Agora eu não estou na sala de aula mais, eu estou ajudando a direção lá. Aí o menino, sempre quando eu estou no canal, eu só quero conversar. E grande parte na minha casa eles não me ouvem. Irmãos, esse é um fenômeno que não está na igreja. Só que, meu irmão, na igreja esse mundanismo não deveria entrar. Sabe por quê? Porque nós não somos do mundo. Cansado, eu perco a empatia. Quando eu perco a empatia, eu paro de enxergar as qualidades. Eu começo a enxergar só o defeito do meu cônjuge. Ah, mas você é isso. Ah, mas você é aquilo. E eu começo, isso existe. Eu não queria falar termo técnico aqui, mas o nosso cérebro tem duas coisinhas importantíssimas. Chama de córtex pré-frontal e amígdala. Essas duas partes, pastor, controlam as nossas emoções. Uma dessas partes, que é a amígdala, ela vai ficar mais forte. E eu fico naquele estado defensivo. Só dela chegar eu já começo. Ela vai lá me xingar. Tá preparado? Sabe quando você está preparado para a briga? Irmãos, tem muitos casais assim. Já não tem diálogo mais. Estou preparado. Ele vai falar aquilo, eu vou dar uma nele. Irmãos, nós não conseguimos mais perceber.
enxergamos o defeito. Sabe por quê? Porque o cérebro está em um modo de defesa. Tudo parece briga, tudo parece ataque. Oi, eu só queria te perguntar algo. Vou te falar uma coisa pra vocês, que eu e minha esposa fazemos. Eu faço, ela faz também, né? Eu faço isso com o meu filho também. Adolescente é terrível demais. Eu faço, eu vou sair lá pra fora e vou voltar e começar tudo de novo. Você nem me ouviu. Porque ele está no modo ataque. Ele nem ouviu o que eu ia falar. Eu nem ouvi o que ela ia falar. Meu Deus, Eu já estou no modo ataque. Sabe por quê, pastor? Porque eu estou cansado. Cansado eu perco empatia. Perdendo empatia eu paro de ver o meu cônjuge do jeito que ele é. Com defeitos, lógico, mas ele também tem qualidades. é forte, meu Deus. Irmão, para com esse negócio que a sua esposa é ruim. Você não conhece outras esposas aí não. Ou talvez conhece, mas está com a sua vida lá acelerada lá e está conseguindo só ver os defeitos da sua esposa ou do seu esposo. Jesus, fala a Deus. Mas a gente, cansado nessa correria, nessa loucura deste mundo, nós não conseguimos ver isso. E aí aquilo que era só uma discussão, você deixou a roupa ali, agora, irmãos, reflete lá no inconsciente feridas antigas. E revela às vezes abandono, revela às vezes rejeição, revela às vezes uma agressividade interior. Quantas pessoas, hoje mesmo eu ouvi uma pessoa, e eu hoje conheço bem as pessoas quando estou coisando, eu falei, que engraçado. Eu já perguntei aqui, fala pra mim, tem uma raiva aí dentro de você, não tem? Professor, tem, mas tem uma raiva dentro de mim. Irmãos, tem um monte de gente assim. Agora imagina você chegar perto de uma pessoa assim. Meu irmão, eu quero que você entenda como que isso afeta os nossos casamentos. Talvez não está faltando amor. Talvez está faltando descanso na sua casa. Meu Jesus. Talvez está faltando descanso. Eu ia para umas negócios que nem deu, né? Pulei aqui tudo, olha. Mariana, tudo bem? Eu falei que não era essencial, era importante, mas não era essencial. Agora que eu estou percebendo. Mas se quiser pôr. Não, pastor, era só umas imagens para exemplificar o que eu estou falando. Talvez a imagem 3 seria interessante agora, porque é o que eu vou falar. Porque o que acontece, irmãos? Nós estamos assim. Ali, tá. Aqui, ó. Olha que ele é uma família. Todo mundo pertinho um do outro. Tem distância ali, pastor? No máximo 30 centímetros. É. Mas está cada um no seu mundo. Aquele menino está lá na Ásia, nos mangás. Aquela menina está na Coreia do Sul, olhando K-pop. A mãe ainda está olhando lá na Shein. E o pai ainda está falando assim, como eu posso ser melhor, como eu posso ser melhor. Cada um no seu mundo. E ele está olhando criptomoeda. Oi, então tá mexendo cripto aí, exatamente. Meu Deus do céu, caiu o Bitcoin, pronto, agora estou mais enrolado. Irmãos, essa imagem, ela é ou não é o retrato da família brasileira hoje? Verdade. Mas não deveria ser o retrato da família cristã. Porque a Bíblia fala, pega o seu filho e senta com ele. Esse Deuteronômio, quando você começou a falar, eu lembrei de Deuteronômio, senta com ele, explica para ele, fala para ele, ensina para ele, diz para ele precisa ouvir o evangelho de você, mas nós estamos terceirizando. Deixa que o pastor na escola dominical resolve. Deixa que o professor, ontem eu ouvi, fico feliz ouvir isso, né? Eu não quero tirar minha filha dessa escola, essa escola é muito boa, mas lá não é lugar de educar o filho. Lá nós ensinamos matemática, nós ensinamos português, nós ensinamos história. É isso! E eu ainda estou nos ensinando alguma coisa. Eu ensino neurociência, ensino emoções, ainda tem uns bate-papos mais interessantes com os meninos, que eu tenho essa liberdade lá na escola. Mas educar é as famílias. Mas como que educa desse jeito? Como que educa desse jeito? Irmãos, como que nós vamos ter uma família? Então preste atenção no tema da nossa conversa hoje. Tem uma cultura de cansaço aí. E que eu preciso entender como isso mexe com as minhas emoções. Um homem cansado, ele é impaciente. Uma mulher cansada, ela é impaciente. Dois impacientes no mesmo ambiente, pode ter o amor que for, que vai ter problema. Então tente só olhar diferente. Talvez o seu casamento não esteja faltando amor, esteja faltando um tempo entre vocês.
para vocês falarem, conversarem, sem telas, sem streams, sem nada, só vocês. Mas é aí que entra o problema. Falaram o quê? Ontem eu conquistei um negócio na escola, agora eu sou isso, eu sou. Irmãos, nós voltamos à roda. O que eu preciso que você ouça é o que Jesus disse. O que Jesus disse que eu falei para a gente ler? Aprendam de mim. Nós precisamos aprender de novo, pastor. Está vendo a importância do filósofo? Ele tira aquilo que é banal, aquilo que ninguém repara mais. Eu nunca pensei assim. Irmãos, a sua impaciência talvez está sendo o maior problema do seu casamento. Essa cultura de que você tem que ser, que você precisa, está arrebentando o seu casamento. Talvez tenha um amor aí que está morrendo, porque você está sendo mundanizado, a sua mente está sendo mundanizada. Eu quero frisar bastante aqui, o seu casamento está acabando, talvez porque a sua mente está sendo mundanizada. Com o quê? É com a forró lá do axé? Não! É com a cultura do que eu preciso, eu vou fazer de tudo e deixo a minha família de lado. Este é o mundo que está destruindo. Mas ele é um mundo bonitinho, tá vendo, pastor? Ele tem carinha de anjo. Você vai ser um cara você vai andar de carro novo. Quanta gente anda de carro novo e não tem mais a família? Eu já contei meu testemunho aqui, irmãos. Eu encontrei um homem milionário. Ele é dono da cachoeira lá do lugar aqui de Minas. Só a cachoeira dele vale 10 milhões. Mas ele disse para mim, foi aquele dia que eu decidi, eu vou largar a igreja, eu vou dar um tempo na igreja, vou cuidar da minha saúde. Eu estava muito mal. Cuida, senão você vai perder o que você mais ama. Eu tenho tudo isso aí, mas eu não tenho o que eu mais amo. Eu não quero perder a minha família. Aleluia. Eu abro mão, irmãos, eu vi que aquele homem falou assim, eu abro mão de tudo que eu tenho. Irmãos, meu Deus do céu, eu estou longe de 1 milhão, pastor, imagina de 10 milhões. E ele disse, eu abro mão de tudo que eu tenho para ter a minha família de volta. E você hoje tem a sua família, mas está abrindo mão dela para tocar um carro novo só para aparecer para o vizinho, para aparecer nas redes sociais. Meu Deus! Você está abrindo mão de algo precioso só para mostrar para os outros. Jesus disse, vinde a mim, aprenda de mim que sou manso. Aprenda de mim que sou manso. Pastor, Salmo 127, você olhou o 128 e 127. O salmista diz assim, inútil será você levantar de madrugada e dormir de madrugada, porque Deus dá àqueles que o amam enquanto dorme. Aleluia! Quem cuida de você é Deus. Quem cuida de você é Deus. Quem cuida da sua família é Deus. O mundo está dizendo para você correr. Jesus está dizendo para você, pare. Jesus está dizendo para você, olha, cuidado com os Tessalonicenses, tá? Não é para ficar à toa, não. Trabalha, mas no seu ritmo. Para de cair nessa pressão. Eu falava muito essa palavra na igreja, pastor. Para de querer usar o sapato dos outros. Se o seu sapato é 35, está tudo bem. Para de querer andar de sapato 40, não vai dar problema. Para de querer andar com o sapato 44. Eu deixo o irmão com o sapato 44 dele, está tudo bem. Não sofra por causa disso, não se mate por causa disso. Porque na verdade Jesus, quando chegar, ele vai te perguntar qual o tamanho da sua riqueza. Não. Ele vai te perguntar onde está a sua família, o que você fez com o que eu te entreguei. É isso, irmãos. O que você fez com o que eu te entreguei? Você vai incluir família aqui, pastor? Porque os filhos são herança do Senhor. Mas você tem tudo, não tem sua família. Irmãos, eu não acho uma pessoa assim de sucesso. Desculpa eu falar aqui. Um dia eu disse isso, nossa, foi tão pesado na igreja. Foi pesado, pastor, porque tinha uma pessoa lá assim. Mas isso é verdade para mim. Você pode ter tudo. Esse homem lá, que graças a Deus usou ele para me abençoar. Ele tinha tudo, mas vivia como não tinha nada. Amanhã eu quero continuar essa conversa com vocês, e principalmente para você, homem, que está sendo massacrado com essa ditadura do sucesso. Eu quero te mostrar o que Jesus tem para você, e o que Jesus quer para você, e para sua casa, e para sua família.
Que no nome de Jesus, meus irmãos, que esse mundanismo saia da nossa mente. E aqui eu sou muito sincero, eu não tenho problema com isso. Eu estou pregando uma coisa aqui que eu estou lutando. Hoje meu irmão chegou na minha casa, meu irmão biológico, e eu estava descansando. Hoje eu acordei para atender uma pessoa, que eu estou uma pessoa lá nos Estados Unidos. Aí ele marcou 10 horas da manhã, eu acordei 8h40. Eu vou acordar 8h40, não vou acordar de madrugada, não, vou descansar. E atendi só ela e fiquei a tarde toda. Aí eu fui preparar o sermão, organizar, né? A gente trabalhar, organizar. Mas aqui fazer aquilo que eu amo ali, quietinho, de boa. Eu quero parar com essa correria. Eu não quero servir mais esse Deus da correria. Eu quero servir o Senhor Jesus. E eu quero te convidar a gente pensar isso, meu irmão. Eu quero te convidar a gente pensar isso. Não espera você viver o que esse homem lá viveu. Mude sua mentalidade hoje. Se entregue para Jesus hoje, sua casa para Jesus. Me tira essa mentalidade mundana do meu cérebro. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu falo isso aqui com muito temor, porque eu estou diante da tua noiva. Eu estou diante da tua palavra, Pai. Mas o diabo tem saqueado casamentos, tem saqueado famílias. Quantas brigas poderiam ser evitadas se estratégias simples, Pai, ou não tivéssemos entrado nessa corrida, essa corrida imparável, incansável. Senhor, eu te peço que o Espírito Santo do Senhor que está aqui no nosso meio, ele não pare hoje, mas ele continue falando com a igreja. Senhor, esse irmão que achou que o amor acabou, que o Senhor, olha, abre o entendimento dele, que talvez está faltando é tempo dos dois juntos. Senhor, abre o entendimento dessa irmã que talvez está falando, para o meu casamento não tem mais jeito. Abre o entendimento dela, Pai, para que ela entenda que o que está faltando ali é um jugo de Jesus, não é um jugo deste mundo. Está desconfortável porque nós não estamos carregando o jugo de Jesus, estamos carregando o jugo do mundo, e nós não somos do mundo. Eu quero, como ministro do teu evangelho, abençoar essas famílias aqui, abençoar esses casais aqui, abençoar os filhos, abençoar os maridos, abençoar as esposas. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe seu povo, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos, amém.